8 horas 22 minutos em Campos, de volta com Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM em 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Hoje, terça-feira, dia 20 de junho de 2023. Campos tem tempo bom, com céu claro e sol nesta manhã de terça-feira. Despedida aí do outono brasileiro. Movimento também no trânsito em Campos é intenso agora, com um detalhe aqui, a gente tem alguma precariedade na informação por conta da própria logística aí da empresa mesmo, e essa coisa toda, conforme falamos aqui na semana passada com o Godado e MTT, que também não tem muita informação da empresa que faz a obra. Parece que já foi substituído o responsável dessas obras aí pelas ruas de Campos, mas o que a gente consegue colher de informação aqui é de que a 7 está com o trânsito interditado neste momento ali até próximo à Rua do Gás. Então fique atento aí para quem vem, por exemplo, de São João da Barra, aquela região ali da UENF, Parque Califórnia, evite a 7 de setembro. 8 horas 23 minutos, oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Temos hoje o Tiago Ferrugem, ex-vereador e chefe de gabinete de Vladimir Garotinho, conversando conosco na bancada, o Aloysio Abreu Barbosa, que eu peço para abrir esse bloco aí, por favor, Aloysio. Muitas manifestações aqui no streaming e também por WhatsApp, rede social, né? Registrar só alguma, você registrou a Vera Cardoso de Mello aí, que está nos honrando com sua audiência qualificada. Mandar um beijo para ela, para a Vera. Tem aqui o Isaías Barbosa, que está comentando aqui, ele elogia muito Ferrugem, mas cobra uma atenção lá com travessão. O programa Desafio, ele está cobrando aqui para ser retomado. Tem seu colega aqui de governo, o Rodrigo Carvalho, mandando aqui apertar você sobre o Flamengo, falou que nunca viu ninguém tão incrédulo no Flamengo. Enfim, tem aqui Júlio César Xavier, a família Jubiraca ligadinha. Enfim, agradeço pelas participações, registrar algumas delas. Ferrugem, fizemos uma conta aqui no intervalo, são 15 meses, 16 dias até 6 de outubro de 2024, né? Eu gosto sempre daquela frase do Marco Maciel, né? Em 15 meses, tudo pode acontecer. Eles são resolváveis, inclusive nada, né? Eu ouvi, desde que eu retomei o trabalho, após 3 semanas, eu ouvi, fiquei afastado e passei a conversar com as pessoas, as fontes. Eu ouvi de uma fonte do alto escalão ali dos Bacelar, né? Essa fonte conhece muito bem o grupo de vocês também, muito bem, muito bem. Talvez seja do grupo de lá, que melhor conheço o grupo de vocês. E falou uma frase que eu nem usei ainda, mas que eu vou usar aqui agora. Eu não usei escrevendo, né? Uhum. Vladimir só perde para ele mesmo. Como é que você projeta essa eleição? Vou começar por prefeito. Bom, difícil, né, para a gente falar essas questões, né? Porque se a gente não valorizar o nosso trabalho, a gente pode... é um discurso que não é o nosso sentimento. Nosso sentimento é que a gente está trabalhando muito bem, nosso sentimento é que a gente está avançando. Temos muitas coisas a ser corrigidas, muita coisa a serem aprimoradas, mas eu tenho muito orgulho daquilo que nós fizemos até o presente momento e aquilo que está projetado aí até o final do governo do prefeito Vladimir. Eu acredito sim hoje, né, pelo que está posto hoje, no dia de hoje, sim, que a gente não pode errar. Acho que a gente tem que seguir, continuar nessa evolução, né, que a gente está tendo. Acredito que nosso maior adversário somos nós mesmos. É muito difícil conduzir o processo político nesses termos, porque você tem hoje, a gente não pode errar na dosagem em relação aos secretários que são candidatos a vereadores, nós não podemos errar na dosagem em relação aos vereadores que podem chegar
a complementar aí a nossa base do governo. A gente tem as lideranças políticas que nos acompanham há muito tempo, que querem ter seu espaço também, querem ter a oportunidade de vencer as eleições. Então, administrar tudo isso e estando ainda na frente do Poder Executivo e continuar governando a cidade, não é tarefa fácil. É uma tarefa muito delicada, muito difícil, mas que a gente pede muita sabedoria, né, a Deus para que nos abençoe, para que a gente consiga continuar conduzindo esse trabalho. Eu acredito sim que Vladimir hoje é o grande nome a essa eleição, que se avizinha, a eleição do ano que vem, para se reeleger e dar continuidade a esse trabalho. Falo isso, obviamente, como secretário, como chefe do seu gabinete, mas como cidadão de Campos. Eu nunca, aliás, eu tinha esquecido de como é andar numa cidade que tem obra para todo canto, que você tem uma perspectiva. Hoje você vê, por exemplo, né, a população de Campos, nos bairros todos, pedindo obras para os seus bairros, porque ele está vendo o vizinho tendo obra, está vendo o BS sendo reformado, ele quer que a dele também seja reaberta, que seja construída, escola, porque ele está vendo acontecer aquilo que ficou perdido no tempo, onde as pessoas já nem tinham mais expectativas, então nem cobrava mais o poder público, porque não tinha expectativa de ter seus pedidos atendidos. Hoje a população voltou a sonhar, a população voltou a cobrar, voltou a exigir. Isso é muito bom para a democracia, isso é muito bom para a cidade de Campos. Campos passou a discutir de novo política, passou a participar do processo, então a estar dentro desse processo. Isso é muito delicado para nós, mas é muito caro para nós, é muito importante a gente ter conquistado isso. E sim, eu volto a dizer e acredito que Vladimir hoje é o grande nome para a próxima eleição. Se a gente seguir nesse caminho, continuar trilhando esse caminho, tenho certeza aí que o Vladimir será reeleito para a gente ter mais 4 anos para continuar entregando o que a gente está integrando a população de Campos e a Campos voltar a ser a Campos pujante, uma Campos importante, uma Campos forte que trata a sua população com dignidade. Vou falar outros nomes aqui. Eu já falei um que aquela coisa, Marco Marcel de novo, tudo pode acontecer, inclusive nada. Eu acho, aí falo a opinião minha como jornalista e alguém que acompanha isso há algum tempo e tem errado muito pouco de 2016 para cá. Acho que Jefferson, lógico, você tem ponderável, você tem o avião de Adalto Campos, você é ponderável, ninguém pode prever. Quase deu eleição marina, né, 2014. Mas, enfim, Jefferson, acho que é uma candidatura sem volta pelo PT. As demais dependem de conjuntura. Tem Thiago Rangel, que a gente falou no final do bloco passado, que teve julgamento, unanimidade do TRE para sair do Podemos na semana passada. Eu noticiei isso até aqui em Campos, primeiro noticiar. Está pleiteando o Republicanos. Esse movimento de Vladimir com Vaguinho foi, lógico que agregar partido, legenda é sempre importante, ainda mais legenda com o poder do Republicanos. Mas também é um movimento político, não tem ninguém bobo, né? Para tentar isolar essa possibilidade. Você tem contingência, depende. Se a pacificação azedar, por exemplo, Marquinho pode ser instado a ser candidato. E se Marquinho for candidato, Rodrigo não vai entrar, vai entrar entrando, né, como é dele, né, e tem muito poder hoje no estado do Rio de Janeiro, teve muito voto para a eleição de deputado, presidente da LERJ. Tem Caio Viana, né, que talvez hoje não esteja no seu melhor momento político, talvez, mas foi, tipo, a prefeitura fez o segundo turno duríssimo com o Vladimir, né, em 2020. Se Caio não quisesse, tem uma liderança jovem surgindo, o vereador mais jovem de Campos, Bruninho Viana, filho de Gil Viana, pode ter dificuldade de trocar uma reeleição a vereador que parece menos difícil do que uma eleição a prefeito, por óbvio. O ex-prefeito Sérgio Mendes, no Cidadania, tem centrado fogo em críticas à família Garotinho, né? Mas também no governo, mas precisa pontuar nas pesquisas. Então,
você tem essas candidaturas que dependem dessas contingências que eu estou colocando aqui. Pode surgir outras, né? Como é que você vê esses demais atores, Ferrugem? Como é que você avalia? Olha, primeiro do professor Jefferson. Talvez seja com a candidatura que está mais, não vou dizer consolidada, mas está bem avançada. Como você mesmo colocou, acho que é um caminho sem volta. Eu já faço essa análise há algum tempo, acompanhando o comportamento, e também o PT também não tem outro nome, não consigo ver outro nome. Um nome que seria talvez forte seria Carla Machado, mas por conta da legislação eleitoral que eu vi numa matéria que você escreveu, ela fica de fora do pleito por conta da legislação eleitoral, que ela se elegeu prefeita na última eleição aqui no município vizinho. O PT não tem outro nome, né, para disputar uma eleição de Campos. Desculpa, Ferrugem, só interromper. Teria Zé Maria também, mas que está muito bem na Petrobras, não vai concorrer essa eleição. Sim. Né, então, esse nome que estaria disponível para a disputa seria o professor Jefferson, que eu vejo com muito bons olhos a candidatura do professor Jefferson para o amadurecimento das eleições. A gente viu as últimas eleições com debates que, infelizmente, foram muito rasteiros, né? A gente não conseguiu ter bons debates para discutir projetos. Trazendo um pouquinho para o futebol, quando você tem um adversário que joga, que propõe jogo, você consegue dar o seu melhor e propor jogo. O jogo fica bonito de assistir. Quando você tem um time que só quer bater, não quer jogar, amarra, o jogo fica feio, né? Eu acho que para a gente conseguir desempenhar o nosso melhor papel, é importante ter adversários que querem jogar na bola, que querem propor jogo, que querem debater, querem discutir, e tem não só ideias para colocar, mas também realizações para apresentar. Porque também não dá para você imaginar mais você ter uma candidatura proposta de um sujeito que só quer discutir teorias, né? E não tem prática para apresentar, que tem condições de fazer aquilo que está sendo prometido. Então, acho que o professor Jefferson ele é um nome que vai ajudar a melhorar o debate na cidade de Campos. E aí, preciso dizer, né, vi a matéria dele falando, Campos, família. Assim, é difícil ele querer colocar críticas, se é de família ou não família, se é filho de político, filho de político. Ele é neto de um ex-prefeito de Campos, né? Então, assim, a família dele também tem história, né, de governar a cidade de Campos, né? E uma bonita história, diga-se de passagem. Inclusive, o centro executivo, o centro administrativo de Campos leva o nome do avô dele, que foi prefeito de Campos. Então, não é isso. A discussão não pode voltar a esse tipo de debate. Para mim, ninguém é bom ou ruim porque é filho de alguém. Para mim, alguém é bom ou ruim pelas suas ações, pelo seu CPF, pelo aquilo que ele defende, pela sua história de vida. Eu acho que o debate tem que ser em cima disso, em cima das realizações de cada um dos postulantes, em cada um dos prefeitáveis, em cada uma das suas ideias, das suas ações e o que esse grupo político já entregou e tem entregado. Eu acho que o PT, e aí eu vi o jovem que é assessor do Lindbergh, se não me engano. Gilberto Gomes. Oi? Gilberto Gomes. Gilberto Gomes, me perdoe. O Gilberto, inclusive, com uma fala muito boa, eu vi um vídeo dele esses dias defendendo dentro uma candidatura própria do PT, fala muito bem, muito articulado, me parece um garoto muito inteligente. O PT precisa entregar mais em Campos. O PT hoje é governo. A Prefeitura de Campos quer diálogo. O PT precisa entregar mais na cidade de Campos, quer ter uma candidatura forte em Campos. Então, que o governo federal se faça presente na cidade de Campos. Com todo respeito, um ônibus universitário, isso é um projeto de governo para a cidade de Campos? Eu acho que precisamos avançar mais nisso, né? Acho que o PT pode entregar mais. Acho que o debate em Campos vai ficar mais interessante se eles que querem assumir a Prefeitura de Campos, e é legítimo esse direito, mostra que veio. O Vladimir virou deputado federal, trouxe várias emendas, dialogou com as instituições da cidade de Campos. Infelizmente, o prefeito, à época, fechou as portas, não quis parceria, mas a gente procurou parcerias via Estado, via instituições, e trouxe coisas para Campos, trouxe ações afirmativas e positivas para Campos. O PT hoje é governo federal, tem um prefeito que está de portas abertas, então, apresente projetos. Agora, com todo respeito, um ônibus universitário não pode ser pauta de campanha de prefeito, né? E nem ataques a famílias. Eu acho que tem que ser um debate sério
um debate de propostas, um debate de ideias. Isso se aplica para todos os outros candidatos. Tiago Rangel é deputado estadual, tem uma relação pessoal maravilhosa com ele, posso chamar de amigo, né? Pessoal, mas ele precisa também, se quer ser candidato a prefeito de Campos, precisa apresentar, precisa dizer que veio, né? Seja junto com o prefeito de Campos, seja trazendo projetos, mas precisa apresentar. Nós temos que sair num debate raso, porque a gente vai produzir novos Rafael Diniz, né? Que não fez nada, só tinha discurso, ia para a tribuna, falava muito bem, mas e a entrega? Fez o quê? Campos não pode mais passar por aventuras. Campos precisa de candidaturas sérias, que entreguem, né? Perfeito, ninguém vai ser, nós não somos perfeitos, temos vários erros, vários defeitos, erramos todos os dias, mas procuramos acertar. Mas você vai pesar, a população vai poder botar na balança o que fizemos de bem, o que não fizemos, o que erramos, e vai avaliar se isso merece continuar ou não. Que os outros candidatos também possam jogar na bola, fazer a mesma coisa, né, e apresentar seus projetos, suas ações e suas realizações. Em relação ao Marquinhos, eu não vou fugir de nenhuma pergunta. Em relação ao Marquinhos Bacelar, eu acho que é legítimo o presidente da Câmara querer ser candidato. Ele tem uma família de muito respeito na cidade, no estado. Rodrigo Bacelar hoje é presidente da Alerj. Rodrigo hoje tem se tornado um dos grandes políticos da história de Campos, né? Ainda tem uma trajetória muito grande pela frente, tem um potencial muito grande, tem feito um trabalho na Alerj que eu tenho acompanhado muito bem, com protagonismo, trazendo debates das minorias dentro da Assembleia Legislativa, o que é muito importante, né, que seja feito. Ele tem presidindo agora a frente parlamentar na questão dos royalties também. Então, assim, se soma ao prefeito Vladimir Presidente Dom Petro, ao governador Cláudio Castro, nessa articulação, nessa luta em defesa dos royalties. Então, assim, ele tem conseguido conduzir a Alerj, que muitos duvidaram que ele poderia, e tem conseguido conduzir muito bem. Eu acho que se o Marquinhos Bacelar, gostaria muito que tivéssemos todos no mesmo projeto, gostaria mesmo, todos tivéssemos no mesmo projeto. Eu acho que para Campos seria muito importante que essa união possa continuar, tem dado bons frutos. Mas se não acontecer, que o debate seja em ideias e ações. Nós temos que parar com essa coisa de ataque pessoal em campanha eleitoral. Isso não dá bons frutos. Isso nunca traz bons resultados. Nós precisamos de projetos, de ações e realizações. Mostrar a cada um aquilo que fez e aquilo que quer fazer. E a população vai escolher. Uma disputa eleitoral, ela renova-se a cada 4 anos. Né? Quem diria? Nós estamos na esfera federal, por exemplo. Lula foi impedido de ser candidato naquela eleição que o Bolsonaro saiu vitorioso. Todo mundo dava por encerrado o PT no Brasil, e aí volta agora Lula presidente da República. É muito dinâmico, então a gente tem que ter muita responsabilidade naquilo que a gente fala, naquilo que a gente faz e naquilo que a gente promete na campanha. Se a gente prometer demais e ganhar a eleição e não entregar, vai sair igual saiu o ex-prefeito de Campos, que saiu de 150 mil votos para 13 na sua reeleição. Isso para um político é muito ruim, isso é muito feio para a sua história, para o seu currículo político. E Campos, pior ainda, foi para a população. Ficou 4 anos sofrendo porque tinha um jovem, uma pessoa, e eu não quero entrar no mérito se tinha boas ou não intenções, até acho que tinha, mas não tinha condição de entregar um governo decente para a população de Campos. Aí a população pagou o pato. Foi dito pelo Cláudio Nogueira, por exemplo, mas relembrando a questão da reabertura do restaurante popular. O restaurante popular custava muito pouco para a administração pública. Aquilo não era dinheiro significativo para ter fechado o restaurante popular. E foi fechado naquela administração. Isso mostra que o discurso bonito não se torna na prática. Por isso é importante realizações virantes de discurso eleitoral. Só para completar a análise, você fez uma análise detalhada e personagem a personagem. Caio, Bruno, Viana e Sérgio Mendes, por favor. Sérgio Mendes, eu era muito novo quando ele foi prefeito de Campos, mas o que eu ouço é um Rafael Diniz, né? Ele foi a versão primeira do Rafael Diniz, depois veio o Rafael Diniz, que seria a segunda versão do Sérgio Diniz. Eu acho que isso por si só já é o suficiente para fechar, né? O Caio Viana, eu acho que
eu não jamais vou entrar em assuntos pessoais, mas ele passou algumas situações muito delicadas agora, difíceis de serem superadas. Mas agora está tendo oportunidade como deputado federal, né? Vamos ver o que ele vai conseguir entregar, o que ele vai conseguir mostrar. Ele fez uma campanha de prefeito, na minha concepção, muito baixa, né? Ele foi com um debate muito raso. O programa eleitoral dele era atacando o tempo inteiro os pais do Vladimir, que não eram candidatos, né? O candidato era Vladimir, ele não tinha o que falar, então foi com um ataque muito baixo. Espero que o tempo, como nós amadurecemos, com o tempo espero também que ele tenha passado por esse processo de amadurecimento, e espero que como deputado federal ele possa agora mostrar o que ele é, quem é Caio Viana, que até agora ninguém conhece. Todo mundo conhece aquele Caio Viana da propaganda eleitoral, né? Agora vai ter a oportunidade de ter, de fato, seu primeiro emprego, seu primeiro trabalho, né? O deputado federal, né, assumiu como suplente, vamos ver o que ele vai entregar. E aí a gente vai saber quem é Caio, porque eu confesso que politicamente eu não sei. Não sei quem é Caio, vou saber talvez agora. Volto a dizer, não estou falando da pessoa física, estou falando político, Caio Viana. Em relação ao Bruno Viana, eu sempre tive uma relação muito boa com ele, tivemos uma questão estremecida, mas tem me surpreendido muito positivamente o Bruno Viana. Ele tem sido muito, muito sereno nas suas relações, muito transparente nas suas colocações. Bruno Viana tem sido muito correto naquilo que empenha a sua palavra. Ele que vai poder avaliar melhor se é momento para ele ser candidato a prefeito ou não. É difícil um personagem externo na vida do grupo político dele para avaliar, mas esse menino tem futuro, tá? Bruno Viana é um garoto que tem muito futuro na política. É um garoto que, se continuar nessa aprendizagem que está, nesse amadurecimento que tem tido, ele tem muito futuro. E eu acho que Campos ainda vai poder ter oportunidade de ver esse menino aí numa evolução muito boa e ocupando as importantes funções no nosso estado. Tem que passar hoje pelo julgamento do TRE, né? Aquela coisa das candidaturas femininas, né? Acho que foi adiado, né? Foi adiado? Foi, tá aqui, deixa eu só conferir aqui, né? Estava na pauta para hoje, foi adiado. Eu acho que foi adiado para hoje, não? Acho que é hoje o julgamento, não? Não, era semana passada e foi adiado para hoje, ou foi adiado para o final de julho? Não, acho que é hoje. Deixa eu conferir. TRE adia o julgamento sobre fraude da cota de gênero. Ações sobre supostas candidaturas laranjas serão julgadas em julho. Tá na. Tá no portal Folha 1. Seria hoje, né? Seria hoje, Não, quinta-feira. O processo, mas seria... Quinta não, hoje, perdão, hoje mesmo. Isso vai dar inelegibilidade também, né? A Procuradoria Eleitoral pede inelegibilidade. Pior do que a perda do mandado é a inelegibilidade para um político, né? Ainda mais agora que já está perto do processo eleitoral. E ele pode ainda, se conseguir, de repente, recorrer no cargo junto ao TSE. Não é automático, ele precisa de um efeito suspensivo dentro do direito eleitoral, mas seria, se para um jovem como ele, um garoto que está despontando na política local, enfim, eu acho que seria um prejuízo muito grande para a política local esse menino ficar inelegível, porque ele tem um grande potencial. Torço muito por ele. Não para prefeito agora, né? Para prefeito agora. E as apostas estão do outro lado, né? Não, porque... Mas, quem sabe, ele não pode estar junto com a gente aí nesse processo eleitoral. Porque o Paes precisa de uma candidatura aqui, né? Do PSD. Para o projeto dele de ser governador, não só ser eleger prefeito do Rio, como de ser governador, né? É outra coisa para a gente conversar aqui também. Mas assim, Luiz, Paes ele vai ter uma eleição não muito fácil no Rio. Pelo menos o que se desenha hoje não é uma eleição muito fácil. A eleição daqui a um ano ainda, muita coisa pode acontecer, inclusive nada. Né? Mas é uma eleição que se desenha muito difícil no Rio. Lá você tem um conservadorismo muito forte no Rio, né? Ainda tem. Ele está se agarrando muito no Lula, na esquerda, e isso é bom, porque ele, né, é o presidente do Brasil, mas também acaba tendo também a direita acaba se movimentando também. Se conseguir reunir em torno de um nome só, pelo menos isso fatalmente acontecerá no segundo turno, se houver segundo turno, isso vai ter uma eleição muito difícil. Talvez sobre pouco tempo para ele para estar tomando conta dessas candidaturas avulsas espalhadas. E de repente alguns lugares lançar a candidatura
só para poder lançar, pode ser, na verdade, um problema para ele depois, porque ele fatalmente quer ser candidato a governador. Esse é o projeto dele. Então, assim, ele vai criar uma rejeição em alguns lugares, sem necessidade, pessoas que podem ser depois potenciais aliados dele. Então, assim, não estou falando de Campos, mas estou falando no nível de Estado. Então, ele vai ter que estudar lugar a lugar, caso a caso. Porque tem pessoas que hoje não estão do lado dele, mas pode vir a ser. Ele vai fechar pontes? Vai fechar portas? Eu não sei. Então, lançar uma candidatura só por lançar, porque tem que lançar, não sei se a conta vai ser necessariamente essa. Se ele tivesse uma eleição muito folgada no Rio, ele tivesse mais tempo para se dedicar aos outros lugares, talvez. Mas com uma eleição difícil que ele vai ter no Rio, que pelo menos se desenha no Rio, talvez não seja essa a melhor estratégia mais. Né? Quem sou eu para dizer para Eduardo Paz, né, qual a melhor estratégia para ele? Né? Só estou aqui dando minhas opiniões. Falar em estrategista, desculpa, Luiz, falar em estrategista, que ele é realmente, pelo menos no Exército, né? Tem o general Pazuello também, que estava cotado aí para disputar essa... Não sei. Eu acho que talvez a direita devesse escolher alguém que pudesse ter os votos do bolsonarismo, mas sem emplacar um nome tão bolsonarista assim, para poder não atrair a rejeição em torno de si. Eu acho que eles poderiam tentar pensar. Tem o Luizinho, que é um nome que está sendo debatido e tal. Tem alguns nomes que pode, enfim, acontecer. A fórmula Tarcísio, né? A fórmula Tarcísio. Tarcísio foi talvez não tenha o melhor exemplo, talvez o Aloysio coloca com muita propriedade, o melhor exemplo, talvez, é o Tarcísio. É exatamente isso. Mas, Ferrugem, antes de entrar para o vereador, para terminar, vi que a gente falou um pouco aqui também, você já falou em relação à sua postura em relação ao grupo, inclusive uma postura franca. A coisa do governador não está só no radar do Rio de Janeiro, da cidade do Rio. Ela está no radar de Campos dos Goytacazes também. Tudo depende, né? Aquela coisa, garrincha para feola, né? Você combinou com os ossos, Feola? Tem que combinar com os ossos, né? É verdade. Mas se projeta que tanto Paz, numa reeleição boa, né? Uma reeleição boa, você está falando apertado. Se ele conseguir uma reeleição boa, e Vladimir, se conseguir uma reeleição boa, ele se cacifra um Paz, naturalmente, que já disputou o cargo, né? Naturalmente se cacifra um passo adiante. Está falando aqui de Rodrigo. Chegou em segundo mandato presidente da LERJ. Está em outro patamar. O sarrafo aumentou. Sim. Se Vladimir for reeleito, se for o que alguns analistas falam hoje, em projeção, há muito tempo. Rosinha em 2012. Aquela reeleição ali que marcou foi muito bem na pedra, né? Mas ela ganhou no primeiro turno. Né? Que Vladimir, se repetisse um feito desse, é combinar com os russos, né? Tudo é coisa. Ele se cacifaria também por um voo mais alto. O que se fala, você deve saber disso tão bem quanto eu, se fala nos bastidores abertamente não, mas não tão reservadamente, Washington e Vladimir, uma chapa com força. Pegaria a Baixada e pegaria interior. E realmente, se você analisar, né, são dois nomes fortes, com necessidade eleitoral, nessas regiões, para se contrapor um favoritismo de Eduardo Paes na cidade do Rio de Janeiro. Isso é tática. Lógico, tem muita água para rolar, tem muito russo para combinar, mas isso é possível. E se for possível, a gente pode repetir com o Vladimir o que aconteceu com o garotinho Arnaldo, ele se reeleger e ficar 1 ano e meio e daí sair e deixar para o vice para disputar o governo do Estado? Ou como vice, ou quem sabe como cabeça de chapa? Bom, o Vladimir, ele está começando a sua carreira agora, né? Apesar de ele foi deputado federal e agora o Vladimir completaria 4 anos de mandato, né? Completaria no final do ano 4 anos de mandato. Então é muito pouco tempo ainda de política exercida.
tem ainda mais 1 ano e meio de prefeitura de Campos, e se reeleger teria 4 anos de mandato. Acho que tudo vai variar e vai depender da entrega, né? A política é feita de ciclos, né? O Garotinho, ele teve um ciclo de um mandato inteiro, naquela época não podia ter reeleição, quando ele ganha a eleição, a primeira eleição dele de prefeito, não podia ter reeleição, entra Sérgio Mendes, e Garotinho foi para o Rio, virou secretário de Estado do Brizola, né? E ali ele foi trabalhando dentro do Rio de Janeiro, o nome dele como secretário e tal, e aí veio candidato a governador, ele tinha programa de rádio muito forte, né? Ele é um comunicador muito bom, ele tinha um fenômeno na comunicação de rádio em especial, e aí ele foi aquele boom todo com apoio do Brizola, veio do governador na época, veio candidato, foi para o segundo turno, uma eleição dura com o Marcelo Alencar, perdeu o Marcelo Alencar. Aí ele volta para Campos, para ser prefeito de Campos, contra todos, né? O pessoal não queria que ele voltasse para a cidade de Campos, porque Campos tem 3%, se não me engano, do eleitorado do Estado, né? Campos, sob o ponto de vista eleitoral, é muito pequeno o nosso quantitativo de eleitores. E assim, a nossa região, norte, noroeste, a gente deve saltar de 3% para 7%, 8% do eleitorado do Estado. É muito pouco, sob o ponto de vista eleitoral. A densidade eleitoral é muito pequena aqui na nossa região. E ele volta para Campos, fica 1 ano e meio, faz aquele plebiscito lá e tal, e vem candidato a governador, numa eleição muito difícil, que era contra o ex-prefeito do Rio, César Maia, mas faz uma aliança com o PT e vence as eleições. O que eu quero dizer com isso? É difícil repetir essa fórmula do Garotinho, porque assim, o Vladimir precisaria, ao meu sentir, consolidar o nome dele no Rio de Janeiro, porque a cidade do Rio de Janeiro é 40% do eleitorado do Estado. O Vladimir não é conhecido na cidade do Rio de Janeiro para os eleitores, né? O Vladimir tem ainda que crescer esse nome dele. Eu não sei se essa saída agora, né, ou posteriormente, com 1 ano e meio, seria o suficiente para ele ter esse conhecimento. Eu acho que não. Eu acho que ainda, talvez não. Mas como muita coisa pode acontecer. Então, está muito longe ainda para a gente poder fazer uma afirmação mais efetiva. Mas eu vejo isso como uma coisa mais distante. Eu acho que nós temos que focar na cidade de Campos. Acho que a gente entregar um bom resultado na cidade de Campos, com bons números, a satisfação da população em alta, os indicadores nossos melhorarem. A gente está focando muito nos indicadores, começando a trabalhar melhor os indicadores agora da cidade de Campos. Acho que Campos ser um grande case de administração pública de sucesso, aí a gente consegue, aí, assim, migrar para o Rio de Janeiro, defender na cidade do Rio, defender na Baixada, aquilo que a gente realizou em Campos, para que ele possa ocupar esse cenário estadual. Eu acho que ele sai cacifar, de repente, quem vai ser o governador, ele pode ser o secretário de Estado, pode ter até voos maiores depois. Mas eu acho que, assim, já falar inicialmente dessa questão, eu acho um pouco delicado, acho um pouco prematuro. Acho muito prematuro a gente entrar já nessa discussão. Acho que tem muitos atores importantes a nível de Estado. O Rodrigo Barcelos mesmo é um deles, hoje é o presidente da LERJ, é um candidato até natural, né, de ocupar aí o espaço depois do Cláudio. Mas dizem que ele tem outras pretensões, muito tempo que eu não tenho contato pessoal com o Rodrigo, mas ele tem as suas pretensões, não sei se é essa, mas tem muitos atores. O Oscar tem a situação dele de elegibilidade ainda, que eu não sei como é que está, então eu não sei se ele vai poder ser candidato. E assim, o Vladimir Garotinho sair de um governo de Campos, se for o caso de eleito, para ir para uma eleição de governo do Estado ou de vice, uma eleição ainda muito... que você não sabe como é que vai ser o desfecho disso, é muito arriscado essa candidatura. Eu acho muito arriscado. Eu acho que ele, nesse caso, né, uma conjuntura como essa, de uma eleição difícil, eu manteria aí terminar o mandato, o compromisso, e encerrar bem a administração, e aí focar o seu trabalho aí para concorrer aí a cargos maiores depois. Ferrugem, vamos lá. Para terminar, como é que você projeta... Você disputou, você falou aí, 3 eleições de vereador, você elegeu uma delas. Como é que você projeta essa eleição para vereador? Você já deu aqui, adiantou algumas coisas, você defendeu a priorização para os candidatos vereadores, usou um argumento bastante razoável, né? Eles escolheram o seu governo, o secretário é a escolha do prefeito, é um argumento lógico.
Como é que você projeta a eleição para vereador, sobretudo no seu grupo político? Eu acredito, né, que a gente vai reeleger os nossos vereadores da base, né, pelo menos a sua maioria, e vamos engrossar mais esse quantitativo, chegando aí a 17, 18 vereadores. A gente está falando de um governo que pegou uma cidade que não tinha nenhum programa de proteção social no município de Campos, transferência de renda. Vamos encerrar aí esse ano com mais de 20 mil pessoas, famílias beneficiadas no programa Cartão Goitacá, de que reabriu o restaurante popular. Então, na área social avançou muito, né? Tem o programa Mãe Coruja, que a primeira-dama tem sido uma grande atriz principal desse processo, né? de apoiamento a um programa importante às mães. Nós estamos falando de um governo que pegou os servidores salários atrasados e conseguiu colocar em dia. Nós estamos falando de um governo que pegou um HGG completamente destruído, está entregando um HGG completamente novo, padrão hospital privado, que vai fazer um novo pronto-socorro do Ferreira Machado, com toda a fachada, um hospital completamente novo, um sonho, né, para muitas pessoas, que vai salvar muitas vidas, que tem salvado muitas vidas, que era corredor lotado, hoje corredor vazio. Nós estamos falando de um governo que está recapeando o asfalto da cidade, que a Campos era a capital do buraco, hoje é a capital das obras. Campos, uma cidade que botou Vilas Olímpicas e calçadão, dando mais trazendo mais urbanização na cidade de Campos, Vilas Olímpicas com lazer, reforma das escolas, enfim, Campos é uma cidade hoje que está aumentando a sua arrecadação própria do município, porque está aumentando os serviços, está aumentando a empregabilidade na cidade de Campos, está circulando mais dinheiro em Campos, é uma cidade que voltou a respirar. Então, isso tem uma consequência lógica numa eleição. Então, a consequência lógica é que esse governo que está dando certo é um governo que deve continuar e agora mais fortalecido com o processo eleitoral, mais fortalecido, né, e se tudo caminhar como a gente tem trabalhado, com o retorno da população aprovando esse governo, reelegendo o prefeito Vladimir no primeiro turno. Essa é a nossa expectativa. A nossa expectativa é que a gente faça uma bancada de vereadores que dê suporte a esse futuro governo, que seja uma Câmara independente, mas uma Câmara que dialogue sob o ponto de vista político para a cidade de Campos, pensando no município de Campos. Eu acho que essa talvez seja o diagnóstico, o prognóstico que a gente faz na cidade de Campos para os próximos meses e para a próxima eleição. Perfeito. Desculpa. Bom, 9 horas em Campos. Ferrugem, muito produtiva essa conversa, essa entrevista hoje. Aliás, na concepção aqui de várias pessoas que estão ouvindo, acompanhando e postando aqui. A Vera já falou, é uma delas, fala aqui que todo o secretariado deveria ouvir essa entrevista. Aliás, Vera, vai estar disponível em podcast e aqui no Face e também no YouTube, é claro, além do Instagram também. Tá colocando aqui, Patrícia diz: a cada entrevista, Tiago, uma aula. Concorda com você, é o Paulo Sérgio Moraes, que pergunta se a gente não lê os comentários. Estamos lendo. E por aí vai. O Edmundo Siqueira, Luiz, eu vi. Coloca aqui uma pauta muito importante, são 9h01 já. Vamos lá, fala. Mas só para a gente fechar aqui, ó. Você falou muito em entrega. O Edmundo Siqueira é jornalista, blogueiro, servidor público e filho de seu João Siqueira. Há vários pontos que merecem mais atenção e são essenciais para Campos, economicamente, inclusive, quando falamos em turismo. O que falta para a cultura entregar mais? Excelente ponto. Inclusive, ele tem uma pauta muito importante, que é a questão do Solar dos Airizes, que a gente tem dado uma dedicação muito forte em relação a isso. Tivemos com a Ferroporte. O Solar dos Airizes, por exemplo, para a gente ter um potencial turístico e cultural muito grande, muito forte, enfim, a capacidade que ele tem de gerar riquezas para a nossa cidade é grande. A gente está com a Ferroporte buscando investimento privado para que a gente consiga fazer recuperação daquele solar. Nós temos o Lagoa de Cima, né, que é a questão turística, que a gente está fazendo alguns investimentos lá,
Nós temos uma discussão muito grande com a Marinha, que é a questão lá do que é terreno de Marinha lá. Isso é importante para a gente definir as ações que o poder público vai precisar realizar lá. Tem um loteamento indo lá também para a Lagoa de Cima. A questão cultural hoje está lá com a nossa professora, a Auxiliadora Freitas, que tem feito um trabalho muito grande, né? Desenvolvimento de trabalho muito grande. Agora, o setor cultural ele é dividido e é muito delicado de ser trabalhado, porque você tem a questão do carnaval, que é um setor cultural importante, né? É uma indústria que em Campos tem uma força política grande. Você tem a questão do boi, dos bois pintadinhos, né? Da questão que também está ali permeando o folclore da cidade de Campos. Você tem os solares, né? Que precisam ser recuperados, isso custa dinheiro público, que é importante setor, mas que num primeiro momento o prefeito precisou priorizar a questão da saúde do município de Campos e as obras estruturantes da cidade de Campos, né? Agora, talvez nesse segundo mandato, o prefeito vai conseguir se dedicar mais na alocação de recursos públicos para o fortalecimento da nossa cultura. Campos é uma cidade que tem uma tradição riquíssima, foi colocado, eu sempre converso muito com meu filho sobre a questão de racismo, que hoje tem sido muito forte, né, as discussões, inclusive com a questão do futebol. Campos é uma cidade que teve a primeira liga abolicionista do Brasil. É aqui na nossa cidade de Campos. E pouco se fala nisso. A gente pouco defende a história, a historicidade da nossa cidade, que levou o Brasil o primeiro e único presidente negro da nossa história, Nilo Peçanha. Nós temos o Patrocínio, que foi um baluarte na defesa do abolicionista desse país. Nós temos figuras da cidade de Campos que transformou esse país, né? Que levou o nosso nome com muito orgulho, muita honra, que a gente precisa voltar às nossas origens, defender as nossas origens e trazer isso para a população de Campos. Isso é uma coisa que a cidade de Campos possa respirar mais. E com certeza esse também deve ser e vai ser um desafio que a gente vai enfrentar, e precisamos muito da sociedade civil organizada. O Edmundo tem um conhecimento muito forte, muito grande nessa área, que pode estar nos ajudando, nos auxiliando para a gente fazer captação de recursos, né? Federais, inclusive, e também a fundo perdido, recursos privados, mas a gente tem um projeto mais robusto na recuperação da cultura da cidade de Campos, que é tão importante, tão valorizado. Inclusive, quero destacar o trabalho da Folha nesse sentido, sempre cobrando, qualquer governo que passe, sempre cobrando muito essa pauta, que para a gente também é muito cara. Só para registrar alguns outros comentários, a Rafaela Machado, historiadora e diretora do Arquivo Público de Campos, Arquivo Público Municipal, coloca aqui: Tiago consegue ser destaque como quadro técnico, mas também unindo qualidades políticas. Nalto Muniz, parabéns, Thiago Ferrugem, bela entrevista. Na ferradura no cravo, Ferrugem. Maurício Batista, uma cidade que voltou a respirar com aumento de participação dos ROIDs, simples. E Rafaela, completando aí a sua resposta aí de Mundo na Cultura, Ferrugem. Ela completa aqui: sem esquecer do Museu Olavo Cardoso, de grande responsabilidade do poder público. Aqui. Eu só queria fazer só um registro aqui. Muito se fala a questão dos royalties. Eu até via algumas pessoas falando disso e tal. Tem razão, sim. A gente não, muito pelo contrário. Os números estão aí para todo mundo ver. Só que tem um detalhe. O prefeito Vladimir entrou com uma ação judicial para aumentar a nossa captação de royalties. Nós aumentamos bastante, de maneira muito significativa, a nossa participação nos royalties, devido a uma ação judicial impetrada pelo município de Campos, que o judiciário acatou. Isso fez aumentar muito o nosso repasse. Temos mais recursos a receber ainda, fruto dessas ações. Isso só mostra que assim, as coisas não caem do céu. A gente acha que isso é sorte. Isso não tem sorte. Eu não lembro qual foi o presidente americano que disse que eu acredito na sorte. Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Então, assim, isso é igual goleiro, né? O goleiro teve sorte, a bola, Flamengo, me lembro agora, Flamengo e Grêmio, né? A bola bateu na trave lá no estádio, inclusive. A bola bateu na trave. Precisa de sorte? Precisa, claro. Mas a sorte, ela vem quando você tem trabalho. A sorte vem quando você tem entrega. Aí você dá oportunidade para a sorte vir. Quando você é um pessimista, quando você é um cara que não entrega, que não trabalha, que não luta, que não corre atrás, você não vai ter sorte, meu amigo. Você tem que ter trabalho. Quando você trabalha, a sorte vem. Pode ter certeza disso.
Perfeito. Só que agora não dá para um Vladimir ter combinado com outro, né? Ó, invade o preço para mim aí, para subir o preço do petróleo e eu ganhar mais royalties. Mas o quadro geopolítico também assim, eu não estou dizendo que é só isso, mas ele favoreceu, né? Você concorda com isso, né? Eu concordo que ajuda, claro, mas se você pegar, por exemplo, o quanto que Rafael gastou na saúde no seu último ano de governo, ele gastou 1 bilhão 800 e poucos milhões. Perdão, a despesa dele total foi de se não me engano, foi na saúde, 1 bilhão, minto, 1 bilhão 800 bilhões de orçamento que ele gastou. Em 2021, nós gastamos quase a mesma coisa, o investimento nosso foi quase a mesma coisa. Na saúde, Rafael usou 901 milhões em 2020. Nós usamos 890 milhões em 2021. Ou seja, na saúde, nós gastamos menos que Rafael no nosso primeiro ano de um governo. E a saúde foi muito melhor. Então, não trata-se só de ter mais dinheiro. Ter mais dinheiro, a gente vai ter uma repercussão agora, nessa quantidade toda de obras que a gente está conseguindo lançar. Mas até aqui foi gestão. Até aqui foi gestão. Então, assim, é claro que houve aumento de arrecadação, houve aumento de arrecadação própria do município. Agora, o recurso da saúde, né? Só a alimentação, se não me engano, o custo com o Rafael era coisa de 40 e poucos milhões por ano. As escolas estavam fechadas. E esse recurso foi para onde? Fez o quê? Quando a gente assumiu, as escolas estavam todas sucateadas. Esse recurso ele poderia ter usado para reformar as escolas, para quando as escolas fossem ser reabertas, estariam prontas para uso. Nós atrasamos o retorno das aulas porque as escolas estavam sucateadas. Então, dinheiro tinha para a educação para fazer a obra. Não fez. Aí o município de Campos, como ele não usou o recurso de saúde e educação, nós teve uma emenda constitucional que permitiu-se que a gente usasse nos anos seguintes os índices que não foram utilizados nos anos anteriores para dar cumprimento e o município não ter problemas na sua prestação de contas, que daria impacto nas contas do prefeito, né, do Rafael, que teve inclusive as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas, depois aprovado pela Câmara, mas também o município de Campos ia ficar com problemas em receber recursos, em captar recursos. Então, assim, não é só isso. A gente conseguiu aumentar a arrecadação? Conseguiu, mas com repasse do Estado, que o Vladimir correu atrás, com ação judicial para royalties, com emendas parlamentares que a gente conseguiu, com a articulação com o governo federal, que fez investimento no município de Campos. Nós aumentamos a arrecadação, mas também teve muito trabalho do prefeito Vladimir. E aí foram se somando, né? Se somam, e hoje a gente consegue dar uma entrega com muita dignidade à população de Campos. É só para lembrar que, no meio da crise apertou com os vereadores, o Vladimir chegou a falar, não sei o que, Putin e tal, não sei o que. Só falta dizer como o Bolsonaro, né, que foi lá, não sei se foi coincidência, mas não invadiu, não. Invadiu a Ucrânia. Bom, são 9h10 aqui na Folha FM. Meu caro Thiago Ferrugem, se deixar a gente vai com certeza alongar esse bate-papo com você aí, muito bom. A Kelly Vitter também está colocando aqui, ó, se a gente ficar aqui, a gente vai ficar boa parte da manhã aqui. Lá no YouTube também, bom engajamento, lá o Igor Franco também deixou um abraço para Luiz, para a gente, para você, e outros comentários também. Então, fica aqui transmitido e depois você pode acessar essa página aqui do Face, responder, dialogar com esse pessoal, interagir e que você continue, como você disse muito aqui hoje, entregando bons resultados aí para a nossa população. Um grande abraço para você, bom dia, muito obrigado. Bom dia, muito obrigado, um abraço muito carinhoso ao Cláudio Nogueira, um abraço muito fraterno a Luísio, Deus nos abençoe a todos nós, que a gente consiga aí seguir com muito trabalho, com muita dedicação, nossa cidade merece, temos um compromisso com essa cidade. A Folha entregando matérias jornalísticas, combatendo as fake news, né, e trazendo informação, e a gente no governo tentando trazer cada vez mais condições para a nossa população ter vida mais digna. Muito obrigado a todos vocês, estou sempre à disposição da Folha, sempre à disposição de você, Cláudio, de você, Aloysio, para que a gente possa aí trazer sempre mais informações e notícias à população de Campos. Obrigado. Deixa eu trazer o Aloysio para fechar aqui com você também, e amanhã confirmar, né, Aloysio? Parte dessa entrevista deve estar no jornal impresso Folha da Manhã. Aloysio. Sim, sim.
Sim, Nogueira, parte da entrevista vai estar amanhã, ou tirada, você vai até ter tirado prova, mas assim, ou como matéria, ou um ponto final. O ponto final, ele permite você fazer, porque a opinião, né, ele tem um espaço de manobra maior. A gente hoje falou muita coisa aqui, muita coisa. Uma boa entrevista, parabéns, boa entrevista. E ele é sucesso aí pro governo. O sucesso para o governo nunca não está embutido aí um sucesso eleitoral, isso é ponto do eleitor, né? Mas é desejar que as coisas andem e a questão do transporte público, a coisa ande. E é bom, eu conheço o Ferrugem há algum tempo já, notar a evolução, articulação de pensamento. Eu faço coro aí com alguns comentários aí, e foi uma bela entrevista. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Fico muito honrado. Eu vi, especialmente de vocês, pessoas que têm muita estima, consideração e admiração, né? Desde novo, sempre sendo pessoas de muita relevância na cidade de Campos. Muito obrigado mesmo. Fico muito honrado. Há 20 anos atrás, ele botava fogo no caixão e fechou a tampa. Vamos embora. O Rodrigo Bassalar aqui, se eu contar a história da Câmara com ele, o Rodrigo Bassalar vai ser Muito bom, sim, muito bom. Muito bacana. Gente, 9h13. Fechamos por aqui, então, o programa de hoje. Com, claro, evidente, amanhã, se Deus quiser, às 7 da manhã estaremos de volta, agradecendo a todos pela participação aqui no Face, no YouTube, no Instagram, né? E também, é claro, ouvindo a rádio. A gente fecha por hoje no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Amanhã de volta às 7. Folha FM 98,3. Tá na hora de economizar energia com a Eletricampos.